O cenário global que a gente conhece hoje, ele não surgiu do nada, não. Ele foi moldado por uma sequência de eventos que começou, olha, há mais de um século. Vamos mergulhar em como as cinzas de velhos impérios acabaram dando origem à rivalidade que define o nosso tempo. Então, a pergunta central é essa: como é que as guerras do século passado foram capazes de definir a maior rivalidade global que a gente vê hoje? A resposta é uma história surpreendente, cheia de destruição, reconstrução e uma mudança de poder econômico simplesmente monumental. Para a gente entender o presente, a gente precisa voltar lá atrás, no ponto em que o mapa do poder global foi totalmente redesenhado. E na marra. As guerras mundiais, elas não foram só conflitos militares, elas foram, na verdade, um catalisador, um verdadeiro botão de reset para o sistema mundial. Vamos tentar visualizar o mundo em 1945. De um lado, a gente tem a Europa e o Japão, com a infraestrutura em ruínas, economias completamente aniquiladas. Do outro lado, os Estados Unidos. A indústria deles estava intacta, a economia bombando e, para completar, tinham se tornado a grande nação credora do mundo. É esse contraste brutal que dá o pontapé inicial para tudo que veio depois. Foi uma sequência de golpes, um verdadeiro efeito dominó. A Primeira Guerra deixou a Europa devendo horrores para os Estados Unidos. Depois, o Tratado de Versalhes, que deveria trazer paz, acabou plantando as sementes da próxima guerra. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, que foi o golpe de misericórdia. Ela varreu as velhas potências do mapa, deixando um vácuo de poder gigantesco que seria preenchido por uma única nação, os Estados Unidos. Com o mundo em ruínas, os Estados Unidos não se contentaram em apenas ocupar esse espaço vazio. Eles foram além. Eles se tornaram os arquitetos de uma nova ordem mundial. Uma ordem, claro, projetada em torno dos seus próprios interesses. E a pedra fundamental dessa nova construção foi o sistema de Bretton Woods, em 1944. Pensa só, o dólar americano virou a moeda de referência para o mundo inteiro. E com a criação de instituições como o FMI e o Banco Mundial, os Estados Unidos ganharam as ferramentas perfeitas para moldar a economia global pelas próximas décadas. E o Plano Marshall é um exemplo brilhante de como essa estratégia funcionou. Não era só ajuda humanitária, não. Era uma jogada de mestre. Primeiro, os Estados Unidos injetaram uma quantidade massiva de dinheiro na Europa. Segundo, os países europeus usaram essa grana para se reconstruir e, claro, para comprar produtos americanos. Terceiro, o resultado. As economias se estabilizaram e, o mais importante, foram integradas a um sistema liderado pelos Estados Unidos. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Os Estados Unidos se tornaram o financiador e o construtor do mundo. Eles não apenas venceram a guerra, eles financiaram e construíram a paz que veio depois. Mas, claro, nos seus próprios termos. Só que aí, a história dá uma grande virada. Aquele motor da economia americana, que reconstruiu o mundo no pós-guerra, estava prestes a mudar de direção. É aqui que começa uma transformação fundamental, a virada de grande produtor para o maior consumidor do mundo. A identidade econômica americana mudou da água para o vinho. Antes, era a nação que fabricava de tudo para o mundo com foco em indústria pesada. Depois, passou a focar em serviços, finanças, alta tecnologia. Basicamente, deixou de ser a nação que fazia as coisas para se tornar a nação que comprava as coisas do mundo. E essa mudança, nossa, teria consequências gigantescas. E o que foi que moveu essa transformação toda? Basicamente uma palavra: offshoring. Aquela prática de levar parte da produção de uma empresa para o exterior, buscando custos mais baixos, principalmente com mão de obra barata. Foi esse mecanismo que abriu a porta para a próxima fase dessa história. E agora a gente chega na consequência direta e talvez não intencional daquela virada americana. A quarta parte da nossa análise, a ascensão da China como a grande fábrica do mundo, o movimento que acabou alimentando uma nova potência global. E aqui está o pulo do gato. Nessa busca sem fim por custos menores, o capital e a produção dos Estados Unidos foram para o exterior, e a China se tornou o destino número 1. É quase irônico pensar que a estratégia econômica americana, na prática, acabou construindo a base industrial daquele que se tornaria seu maior rival. O verdadeiro ponto de virada, o estopim de tudo, foi em 2001, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio. A partir dali, o crescimento da produção industrial foi simplesmente explosivo. Foi a tempestade perfeita, acesso total aos mercados globais e uma enxurrada de capital estrangeiro. E a gente está falando de uma escala de dinheiro absurda. Trilhões, com T maiúsculo.
Essa é a ordem de grandeza do que foi injetado na economia chinesa tanto pela demanda dos consumidores americanos quanto por investimentos diretos. Foi esse volume que financiou um desenvolvimento que foi literalmente meteórico. E tudo isso nos traz direto para os dias de hoje, a nossa quinta e última parte. Uma nova era de competição, onde o jogo é definido por uma mistura muito complexa de interdependência e, ao mesmo tempo, de rivalidade. Hoje, a competição estratégica não é mais sobre tanques e navios. Os campos de batalha são outros. São a inteligência artificial, os semicondutores, a tecnologia 5G e a luta por influência geopolítica ao redor do globo. E aqui é que mora o grande paradoxo da relação entre EU e China, a interdependência econômica. É uma relação em que as duas economias estão tão amarradas pelo comércio e pelas finanças que se tornam, ao mesmo tempo, dependentes e vulneráveis uma à outra. São rivais, mas que não podem simplesmente se desconectar. E aqui a gente fecha o ciclo. A grande conclusão é essa. Os Estados Unidos, de certa forma, sem querer, acabaram financiando o crescimento do seu principal concorrente estratégico. O complexo tabuleiro de xadrez global que a gente tem hoje é uma consequência direta de decisões tomadas décadas e décadas atrás. E tudo isso nos deixa com a pergunta no ar para a gente refletir. Em um mundo construído sobre interdependência, onde os maiores competidores são também parceiros essenciais, o que realmente significa vencer uma competição estratégica? A resposta, com certeza, não é mais tão simples, e talvez essa seja a questão que vai definir o nosso século.